poder do subconsciente, meia horinha que pode mudar a sua vida. Curioso? Passa a vinheta que eu já te conto. O século XX fez uma descoberta revolucionária. Nós não temos uma, mas sim duas formas contrastantes, interligadas, de perceber a realidade e de nos raciocinar. Essas duas formas começaram a ser pesquisadas lá na década de 50. Nome Roger Sperry. Será que é assim que se diz? Não sei. Minha dicção é horrível. O que eu sei é que este homem ele trabalhava com pessoas que tinham lesões cerebrais, mas particularmente com vítimas de epilepsia, que já tinham chegado a um ponto tão grave, estavam tão comprometidas na sua vida, com convulsões em cima de convulsões, e nenhum tratamento funcionava, que o último recurso era fazer uma cirurgia no cabo neural que divide os dois hemisférios do nosso cérebro. Ao fazer isso, as crises, as convulsões não corriam, as tempestades elétricas não corriam de um hemisfério cerebral para o outro e a pessoa conseguia acalmar um pouco aquelas convulsões sequenciais. Lógico, uma pessoa que se submetia a um tratamento tão invasivo, ela era acompanhada por médicos depois disso. E Sperry era um desses médicos. E ele fez uma série de pesquisas comprovando que o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, todos nós, funcionam de forma diferente. Teste após teste e estudo após estudo, ele comprovou que o hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo e o hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo. Na maioria das pessoas, o hemisfério esquerdo com o lado direito do corpo, ele raciocina de uma forma linear, consciente, verbal, cronológica, temporal. É este raciocínio consciente de que nós tanto nos orgulhamos. Porém, o lado direito do cérebro, controlando o lado esquerdo do corpo, ele tem uma outra forma de raciocínio que nós costumamos chamar de subconsciente. Ele é um raciocínio visual, espacial, atemporal, holográfico e intuitivo. As pesquisas eram muito interessantes. Eu vou citar uma que está aqui em Homo Deus, página 296 na edição da Companhia de Letras. Neste caso, ele cita uma senhorinha que fez um exame, sabe essas máquinas que a gente usa para visão? Que o oculista pode isolar cada um dos olhos. Ele usava uma máquina destas para mandar imagens diferentes para o olho direito e para o olho esquerdo. O que faz ele então? Ele, com uma senhorinha, ele mandou uma imagem para a linguagem, para o hemisfério da linguagem verbal, apenas um lampejo de luz. Mas para a linguagem não verbal, ele mandou uma imagem pornográfica. As duas imagens foram mandadas simultaneamente e quando a senhorinha viu, ela tapou a boquinha e deu uma risada. O pesquisador então perguntou o que ela tinha visto e ela respondeu: "Vi um lampejo de luz." Aí o pesquisador pergunta: "Mas se era só um lampejo de luz, por que você riu?" Ela fica meio aturdida, porque conscientemente ela não sabe por que ela riu. Então ela dá uma explicação. Ela olha em volta e diz que uma determinada máquina era engraçada. Essa mesma testagem, repetida em outros pacientes, fez com que o Sperry entendesse que o cérebro racional também cria explicações que deem sentido lógico àquilo que acontece na nossa vida, mesmo que isso não seja de todo real. Essas explicações, essa pesquisa, esse volume de dados foi tão importante que Sperry ganhou o Nobel de Medicina em 1981, comprovando desta forma
que nós todos temos raciocínio consciente e subconsciente o tempo todo e ao mesmo tempo, embora eles sejam completamente diferentes um do outro. Pois bem, mas na prática, no dia a dia, como é que isso funciona? Exemplo clássico, dirigir automóvel. Você está lá na estrada dirigindo, de repente quica uma bola. Imediatamente, você enfia o pé no freio e para aquele carro. Quando você está dirigindo, olhando o semáforo, olhando a paisagem, pensando no caminho que você tem para fazer, aonde que você vai, o que você vai fazer depois, você está com a mente racional. Mas na hora que quica uma bola, que você enfia o pé no freio sem pensar, isso já não é mente racional. Isso é uma reação intuitiva. Então você tem aqui no exemplo do carro a interação dos dois raciocínios. Mesma coisa quando você é apresentado para alguém, não vai com a cara da pessoa. Se alguém te pergunta, mas por que você não gostou dela? Talvez você ache uma explicação, mas essa explicação não é a inteira verdade. Você não gostou daquela pessoa porque você não gostou. É intuitivo. Você não tem ainda uma razão para explicar aquilo. Apenas você não gostou. E isso acontece por quê? Porque a metade do cérebro, que é não verbal, ela não sabe, ela não tem essa comunicação, palavra, explicação lógica que tem o lado verbal. Mas ela tem uma quantidade muito maior de informações. Tanto que aquele conceito com que o Sperry ganhou o Prêmio Nobel de 1981, de que metade do nosso cérebro ele é consciente, metade é inconsciente, esta ideia, nas pesquisas subsequentes, já foi vencida, já foi modificada. Hoje, os pesquisadores consideram que 90 a 95% do funcionamento do nosso cérebro ocorre de forma inconsciente. E que racional, consciente e fundado, nós não temos mais do que 5 ou 10% do nosso cérebro trabalhando. Essa matemática eles chegaram percebendo, constatando, comprovando que nosso cérebro funciona contínua e ininterruptamente no controle de todo o nosso corpo, mas da respiração sem a qual a gente não vive, até o crescimento da unha do pé. E não é só. Observem que vamos usar a respiração como exemplo? Cada vez que você respira, não só você leva oxigênio para os pulmões e distribui esse oxigênio por todo o sangue, célula, blá, 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 mas também você traz uma série de informações olfativas do seu ambiente. A maior parte delas nunca nem vai chegar ao seu consciente. Vai chegar ao consciente aquele cheirinho de café gostoso que você tanto ama. Vai chegar ao consciente um cheiro de fumaça que, meu Deus do céu, será que está tendo incêndio em algum lugar? Você sai correndo. Os cheiros que são significativos e que podem ter alguma importância, o cérebro irá processar e remeter para a parte consciente. O resto, todas as outras informações contínuas e ininterruptamente recebidas pelo cérebro são processadas e descartadas. Mas não é só a respiração. Sensação de frio, sensação de calor, o pernilongo que picou, a pontada no dedão do pé, todo o tato, todo o ouvido, todos os ruídos, tudo o seu corpo trabalha recebendo informações 24 horas por dia, contínua e ininterruptamente. Isso que a pesquisa não está completa ainda, porque existem situações como, por exemplo, as emoções, que os pesquisadores constataram onde elas estão no cérebro, mas até hoje não se sabe exatamente para que é que servem as emoções humanas, qual a função delas na nossa evolução, no nosso organismo. Tudo isso faz com que hoje se tenha certeza de que eu, você e qualquer pessoa, por mais que seja alguém racional, consciente, centrado, verbalizado, com boa comunicação, não adianta. Todos nós
pelo menos em 90% da nossa atividade cerebral, trabalhamos de forma totalmente subconsciente. Claro que essas pesquisas fizeram a felicidade de artistas e místicos que desde sempre afirmavam que existe uma segunda, uma outra maneira de perceber a realidade, ou de receber conhecimentos, ou de ativar a criatividade. E, claro, com a comprovação científica, começaram a surgir várias formas de tentar trazer para um consciente, trazer para o nosso controle, formas de usar esse conhecimento, de usar esse lado subconsciente de uma maneira produtiva, de uma maneira útil, de uma maneira eficaz, de uma maneira criativa. Nesse sentido, eu gosto muito das fases que são pesquisadas por um outro filósofo, um outro pesquisador da década de 60, que é o Jacob Jetzelt. Esses nomes são terríveis para pronunciar. 1000 perdões se eu estiver pronunciando errado. Enfim, esse pesquisador, ele criou fases para definir o que é um processo criativo, como que aqueles que são artistas, que são inventores, que são criadores, pessoas que criam e resolvem problemas e questões significantes, como que se processa isso dentro da cabeça deles. Ele estipulou, portanto, a existência de 5 fases de um processo criativo bem-sucedido. Ele coloca primeiro o insights, depois a saturação, incubação, o ha-ha e a verificação. O que são essas 5 fases? Ele identificou, primeiro, que pessoas realmente criativas, elas não só resolvem os problemas que a vida coloca para elas, mas elas são capazes de identificar questões significantes que podem melhorar a sua própria vida ou a vida do entorno. Isso ele chamou de insight. Aquele momento em que você percebe, não, mas aqui dá para fazer alguma coisa, aqui tem uma questão relevante. A segunda fase, verificação, é o momento em que, identificado aonde a pessoa quer trabalhar, ela vai à pesquisa, vai à luta, vai juntar todo tipo de informação, de conteúdo, quem que já fez isso, quem que já trabalhou com isso, e junta essa informação de uma forma que seja útil. Mas vai chegar um momento em que ela vai ter informação demais e precisa coordenar isso para que ele faça sentido. Tem, então, o que ele chama de processo de incubação, em que aquelas informações todas ficam ruminando na cabeça da pessoa até que aquilo se resolva numa solução. Quando chega o momento do haha! Tive uma ideia! Agora eu sei como fazer. Então, segue-se a fase final da verificação, que é testar na prática se aquele haha realmente funciona. Porque às vezes o haha não funciona e começa tudo de novo na fase da incubação. Procurar um outro haha que agora funciona. E então chegamos ao ponto do vídeo. A meia hora mágica que vai mudar a sua vida. Claro, eu estou falando de meia hora de atividade criativa. Agora você não tem mais desculpa, não. Agora você sabe que 90% da atividade do seu cérebro é subconsciente. E graças a Deus por isso, né? Porque se não fosse isso, você não estava nem vivo. E por que não usar de uma forma útil, de uma forma produtiva, essa massa, essa gama enorme de informação e de conhecimento que está à sua disposição dentro da sua cabeça? Como fazer isso? Não existe solução, não existe resposta melhor do que meia horinha de atividade criativa. O que faz a meia horinha de atividade criativa? Quando você se permite isso, ela interrompe o fluxo verbal que está continuamente em cima de informações e propaganda e televisão e rádio falando no seu ouvido. Quase todos os artistas te dirão que eles produzem melhor em silêncio ou com música. Essa comunicação verbal, que é tão racional, ela pode ser interrompida através de uma atividade criativa. Com esse silêncio, muitas vezes isolamento,
você vai ter o que nós chamamos de pensamento cego, ou seja, é como um vazio na mente, então as imagens se formam. Imagens criativas, associações loucas e as respostas àquilo que você procura. Quando você se permite fazer uma atividade criativa que você gosta, lógico, pode ser escrita criativa, tá? Os exercícios do canal. Mas tem muita coisa que dá para fazer também. Faz um zentangle, um desenho de mandala, um colorido de figuras, anti-estresse. Pode tocar um instrumento, cantar, fazer um mosaico, uma colagem. Qualquer coisa, desde que seja criativa. Você vai perceber que à medida que você vai se entrosando com aquela atividade, parece que você sai do tempo, é uma sensação de atemporal. Os minutos, os segundos perdem o sentido e você está ali no foco, se concentrando no que está fazendo. O fato de você perder a noção de tempo já mostra que você está trabalhando com o teu subconsciente ativo. Porque é característico. Coisas que você não consegue verbalizar, sensação de temporalidade, aquela branco pensamento cego na cabeça, você está trabalhando com o subconsciente. Você está conseguindo perceber coisas que não são do mundo consciente, verbal, racional. E como esse é um universo muito grande, o fato de você trabalhar com atividade criativa e se permitir usar de forma, permitir que o subconsciente fale, você vai começar a ter esses momentos de haha com muito mais facilidade. Não vai mais precisar esperar a hora da vigília da noite ou primeira hora da manhã para sonhar, para acordar com uma grande ideia. Você vai começar a ouvir a sua intuição e a sua percepção de uma forma muito mais clara no seu todo dia e o que é melhor, a confiar nela. E assim chegamos ao final deste vídeo. Se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Você está no Como é que Escreve, seu canal de escrita criativa e arte terapia. E toda semana a gente tem aqui mais um exercício de escrita criativa e um monte de dicas legais para você entender melhor esse seu potencial e esse seu lado criativo e poder produzir coisas muito boas e muito bacanas. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!